Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao 24. Já no início da nossa liturgia, nós lemos em Isaías 46 que os ídolos, os falsos deuses, eles precisam ser carregados. Mas o Deus verdadeiro ninguém carrega, antes é Ele que carrega os seus servos. Nós também cantamos expressando a nossa insuficiência, dizendo: careço de Ti, ó Senhor, de Ti, Senhor, careço. Na oração do presbítero Marcelo, ele nos lembrou da verdade bíblica, que Deus nos conhece e sabe que somos pó. Logo, nós estamos cercados dessas informações verdadeiras a respeito da suficiência de Deus e da nossa insuficiência. No entanto, constantemente somos enganados. Vivemos num processo de auto-engano, em que em alguns momentos achamos que somos autossuficientes e que nós nos bastamos. Hoje, nós iremos lembrar que o Senhor é que nos capacita e que Ele usa os temerosos. Portanto, leiamos o texto, Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao 24. Acompanhe a leitura. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te, daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezritas. Amém. Um antigo desenho animado, e eu não assisti, porque eu não sou dessa época, mas eu li sobre um episódio do Snoopy. Lembra do cachorrinho, o Snoopy? Eu lembro das imagens, mas não me recordo do desenho. E o autor dizia que em certo episódio,
A Lucy, uma das personagens, Lino e Charlie Brown, estão deitados na grama, olhando para as nuvens. E então surge a pergunta de Lucy: o que você está vendo, Lino? Lino aponta para as nuvens e responde: bem, aquelas nuvens lá em cima parecem o mapa das Honduras britânicas, no Caribe. Aquela nuvem lá em cima parece um pouco com o perfil de Thomas Eakins, o famoso pintor e escultor. E aquele grupo de nuvens lá lembra o apedrejamento de Estevão. E eu posso até ver o apóstolo Paulo ao lado, observando toda aquela cena. Então Lucy se vira e pergunta: o que você vê nas nuvens, Charlie? Charlie diz: bem, eu ia dizer que eu estava vendo um patinho e um cavalinho, mas mudei de ideia. O ponto é que ele fica um tanto sem jeito e inseguro ao se deparar com aquele detalhe de Lino, do que ele está vendo, e ele vê apenas um patinho, um cavalinho, nada mais do que isso. Ou seja, é comum que nós nos sintamos inseguros diante de algumas pessoas. E você já se sentiu? Já passou por essa situação? De se sentir inseguro ao se comparar com alguém? Isso acontece em algumas situações em que lemos as Escrituras. Nos deparamos com as façanhas dos personagens bíblicos e começamos a nos comparar e nos sentirmos pequenos. Isso acontece na nossa experiência cotidiana. A internet amplamente divulga testemunhos de pessoas que fizeram muito mais do que você tem feito. E eu estou de pleno acordo que é necessário que busquemos melhorar a cada dia, mas às vezes parece que nunca é suficiente. E há pessoas que assumem uma carga muito pesada de autoafirmação, de busca de superação de todas as coisas. E quem sabe você tenha se sentido sufocado no ano que passou, pela necessidade de ser mais do que você é. Quem sabe você se comparou com outras pessoas e percebeu que, tendo elas como referencial, você pode se considerar um grande fracassado. Afinal, o ano passado, como tem sido os últimos anos, foi muito difícil, cheio de provas, desafios, dores. Por vários motivos, pessoas sofreram. Mas às vezes você pode notar que, diferentemente de você, algumas pessoas se demonstraram extremamente resilientes. Uns engordaram, talvez você se enquadre nisso, mas outros emagreceram. Uns foram tomados pelo medo, outros se fizeram corajosos. Alguns estão juntando os cacos, outros parecem que terminaram o ano vitoriosos. Face a isso, você imagina como será então esse próximo ano? Será que eu continuarei a ser um grande fracassado? Será que Deus usa pessoas como eu? Pessoas inseguras, temerosas, conscientes de falhas, que abrigam em seus corações temores. Se os testemunhos de superação e até mesmo os heróis bíblicos te fazem sentir para baixo, esse texto, esta exposição, é para você. Mas é para você também que se acha autossuficiente. Eu quero lembrá-lo que nós podemos superar muitas coisas, mas nem todas as coisas. E que em todas elas, nós carecemos do cuidado divino. Vamos olhar então brevemente para a história de Gideão e vamos notar que ele é um herói. Mas não se preocupe com isso. Ele pode ser muito parecido com você, mais do que você imagina. Nos versículos iniciais do capítulo 6 de Juízes, versículos estes que nós não lemos, nós nos deparamos mais uma vez com aquela estrutura narrativa comum no livro de Juízes, que é o pecado
ou melhor, as pessoas se desviam de Deus, pecado, as pessoas então são castigadas por Deus, os israelitas são castigados por Deus, Deus se utiliza das nações, eles clamam ao Senhor, e o Senhor suscita um libertador, um juiz, e assim com os israelitas no capítulo 6, versículo 1, diz: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pecado, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, por 7 anos, castigo, e os midianitas oprimiam os israelitas. Contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, versículo 4, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Os midianitas subiam contra o povo de Israel e tiravam toda a base de sustento que eles tinham. Então eles clamam ao Senhor, e o Senhor então há de suscitar um homem, um libertador, um herói. Seu nome, Gideão. Mas como eu disse, ele parece mais um anti-herói. Ele, na verdade, se parece muito conosco. É um herói cheio de temores. E por que Deus vai escolher esse tipo de pessoa? Você colocaria Gideão no seu time? Sabe aquela coisa de jogar vôlei, futebol, e você começa a escolher? Dificilmente, se você considerasse as características desse homem, não, você jamais o convocaria para uma guerra, muito menos para liderar uma batalha. Mas é este homem a quem o Senhor escolhe. E o objetivo é mostrar que todos os seres humanos são insuficientes, e tão somente o Senhor é autossuficiente, e o quanto nós dependemos dele. Mas vejamos, poderia Deus usar medrosos, pequenos e até mesmo pessoas que se consideram inúteis? Como a Bíblia usa Gideão para nos garantir que Deus pode usar o pequenino, temeroso e fraco? Quando nós nos voltamos à história de Gideão, logo no versículo 11, nós lemos: veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abis-erita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. O que aprendemos aqui, logo nesse versículo 1, sobre a coragem do nosso herói? Gideão, ele está debulhando trigo. Onde? Talvez você tenha passado muito rápido na leitura deste versículo, mas é importante fazer essa pergunta. Onde Gideão está debulhando trigo? No lagar. No lagar. O anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Agora perceba a ironia. Este homem está debulhando trigo no lagar. E no lagar se pisa em uvas. Não se debulha trigo. Mas o lagar, ele tinha ali alguns muros que fazia com que ele debulhasse trigo escondido dos midianitas. E o anjo aparece a ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. E o que é isso senão uma ironia? Imagine que eu o convide para ir à minha casa, a pretexto de que farei o jantar, e eu simplesmente faço um miojo tristonho, coloco à sua frente e você diz: saudações, grande chefe. Era mais ou menos isso. O Senhor é contigo, homem valente. Veja a ironia, o trigo era debulhado normalmente em uma área aberta, para que o vento pudesse soprar a palha espalhando-a, enquanto aquilo que era útil, o trigo mesmo, como era pesado, ficava num lugar só. O vinho, por sua vez, era exprimido em uma área fechada ou protegida, ou seja, no lagar. E essa área era protegida para resguardá-lo da poeira. E por que Gideão está malhando trigo no lagar? Ele está com medo, o texto mesmo diz isso, para o pôr a salvo dos midianitas. Chamar como fez o anjo, este amedrontado, em homem valente, é uma forma de ironizar Gideão. É de mostrar a sua realidade. É um homem, é um herói chamado por Deus, mas um herói medroso.
Então a primeira coisa que aprendemos a respeito deste herói é que ele é medroso. Mas há mais a respeito deste homem. Este nosso herói, que é apresentado nas Escrituras, é evasivo. Apesar da óbvia inadequação de Gideão para o serviço, o anjo insiste: o Senhor é contigo, homem valente. Quais são as reações de Gideão para as garantias de Deus? No versículo 12: então o anjo lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Agora observe a resposta de Gideão. Respondeu-lhe Gideão, versículo 13: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? A resposta de Gideão ao anjo é: mas se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que essas coisas tão ruins estão acontecendo? Por que somos oprimidos pelos midianitas? Gideão reage à certeza de Deus, questionando a sua veracidade. O Senhor está dizendo de maneira certa que é comigo, mas eu duvido disso. E aqui há uma acusação. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. O Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. É assim que Gideão reage à mensagem do anjo do Senhor de que o Senhor é com ele. Ele duvida, ele demonstra incredulidade, ele faz acusações a Deus: o Senhor é conosco? Como essas coisas aconteceram? Como o Senhor nos desamparou? E há também fuga, mostrando paciência. Aquele a quem a Escritura descreve como sendo o próprio Senhor, tenta mais uma segunda vez colocar um pouco de coragem em Gideão. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 14. E qual é a resposta? Ai, Senhor meu, a ideia de lamento. Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, da tribo de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Traduzindo, parafraseando: Senhor, eis-me aqui, envia outro. Esse é o herói que está sendo apresentado nas Escrituras. As reações de Gideão para as garantias de Deus são primeiramente perguntas, depois acusações, para finalmente se tornarem em fuga. Os temores de Gideão não são apenas óbvios, eles são até mesmo ofensivos, porque Deus o chama e ele levanta uma série de desculpas para se evadir do chamado. De forma alguma ele demonstra coragem, antes ele demonstra temor. Ainda que o Senhor diga que é com ele, ele questiona, ele duvida. Gideão é um herói. Um herói. Ele é um homem medroso, evasivo, incrédulo. Mas aprendemos mais sobre este herói. Ele insiste no medo, ele é um medroso constante. O Senhor responde ao medo ofensivo de Gideão prometendo: já que eu estou contigo, versículo 16, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Como o homem valente responde, versículo 17, prova, Senhor, prova que isso vai acontecer mesmo. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Ele ainda está duvidando. O Senhor insiste: eu estou contigo, eu vou guiá-lo, eu vou à frente, eu garanto a vitória. E ele diz: prova que é o Senhor mesmo que está falando. Gideão é insistente no medo, na incredulidade. Então, Gideão oferece um sacrifício,
e o anjo do Senhor consome aquele sacrifício. E o texto diz, no versículo 22, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. É verdade, é o Senhor, é o anjo do Senhor. Eu o vi face a face. Na minha incredulidade pedi um sinal e ele deu. Nos versículos seguintes, embora não tenhamos lido, o anjo do Senhor aparece a Gideão novamente e ordena um aquecimento para as batalhas que viriam. Versículo 25: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Gideão, vamos estimular aqui a coragem. Neste processo pelo qual estou te chamando, a primeira coisa que você vai fazer é destruir o ídolo de seu pai. É destruir a imagem de Baal. E qual é a reação de Gideão? Ele o faz, mas o texto diz que ele faz na calada da noite, porque ele tinha medo. Então, Gideão, versículo 27, tomou 10 homens dentre os seus servos, ele não vai sozinho, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas à noite. É ou não é um homem medroso? Pelo menos as Escrituras o descrevem assim, como um homem temeroso. E ele faz com medo, mas destrói o ídolo de seu pai, Baal. E se você continuar a ler o texto, você vai se dar conta que as pessoas perguntam: quem fez isso? Quem destruiu a imagem de Baal? E o que Gideão diz? Nada. Ele fica quietinho. Ele tem medo de assumir que foi ele. É o pai dele que mais à frente vai protegê-lo. O pai dele faz uma defesa bem sucedida, dizendo mais ou menos: Baal pode cuidar de si mesmo. Isso está lá no versículo 31. Depois de passar esse nobre teste no contexto de sua família, é que ele considera o chamado de Deus para enfrentar os midianitas. E como ele começa a sua campanha contra os midianitas? Ele testa Deus de novo. Vocês lembram? Ele diz mais ou menos assim: Senhor, eu vou colocar este novelo de lã na eira, acima ali das cabanas da casa, e pela manhã eu quero que o Senhor o deixe molhado e os arredores seco. O Senhor então o faz. Foi o suficiente para aquele homem valente? Não. Ele testa de novo o Senhor e diz: Senhor, você poderia repetir, mas desta vez fazendo com que a lã fique seca e o chão molhado? Você está percebendo? Boa parte, vejo isso com uma certa frequência, principalmente dos nossos irmãos de outras denominações, que eles usam este texto como um pretexto para fazer prova com o Senhor. Faz prova com o Senhor, você não vê, Gideão? Mas a narrativa aqui não está mostrando o exemplo de Gideão como um exemplo a ser seguido, mas toda a narrativa está mostrando o quanto Gideão era temeroso, o quanto ele era inseguro, por isso que ele insistia em pedir sinais para Deus. E alguns estudiosos vão além, lembrando-nos que Baal é considerado o Deus da chuva, e Baal tem suas filhas. Uma delas é o orvalho, segundo a mitologia cananeia. É como se Gideão dissesse assim: rapaz, eu fui mexer logo com quem? Com Baal. E quem é Baal? O Deus das chuvas. Deus,
Vamos fazer um teste? Para eu saber quem de fato controla o orvalho, se é Baal ou é o Senhor. É por isso que ele faz o teste da lã e do orvalho. Não é por acaso. Ele teme. Ele tem dúvidas. Ele é temeroso. E o Senhor, por graça e misericórdia, prova a Gideão que não é Baal que ordena as chuvas, mas que é Yahvé, o Deus soberano que controla todas as coisas, até mesmo o orvalho. E Ele faz chover aonde Ele quer. Os temores de Gideão são constantes. Agora, com base nesse levantamento do perfil de Gideão, você escolheria esse sujeito para o seu time? Você o contrataria para desempenhar uma tarefa difícil? Ele seria uma opção para liderar um exército, para livrar a sua nação e a sua família? Com certeza não. Nós diríamos: bem, eu não quero desagradá-lo, mas você não tem um perfil. Mas é esse que o Senhor escolhe. E no decorrer da história de Gideão, você se lembra como Deus vai diminuindo os seus exércitos, até que sobram 300 homens. E o que fazer com 300 homens? E por que Deus faz essas coisas? É porque Deus quer nos mostrar que tão somente Ele é suficiente e poderoso, e nós somos falhos, frágeis. E para que isso fique claro, Ele chama para liderar o seu povo um homem fraco, temeroso, inseguro, cheio de dúvidas. Como Gideão, olhamos para nós mesmos, e tão somente a nós mesmos, e duvidamos das garantias de Deus, e quem sabe até mesmo o acusamos. Ó Deus, se o Senhor é comigo, como que o Senhor permitiu que essas coisas acontecessem? Em momentos de provação, sofrimento familiar, doenças, você também pode dizer: Deus nos trouxe até aqui e nos abandonou. E esses medos surgem e ressurgem. O medo das pessoas, o medo dessa pandemia, o medo do futuro. Deus, por graça, ainda usa os medrosos para seus propósitos. Essa é uma grande verdade, irmãos. A despeito de nós, a despeito de quem somos, Deus, por graça, ainda ajuda e usa medrosos e temerosos. O medo não é um impeditivo para Deus agir. Quando nós duvidamos muito a respeito do nosso futuro, a respeito de como nós seremos cuidados e preservados, é porque nós estamos centrados em nós mesmos. E o que seria essa centralização do eu, a não ser o orgulho? Por vezes nós achamos que o orgulho é apenas ter uma boa imagem, uma imagem elevada de nós mesmos. Mas não. Ter uma imagem pequena de nós mesmos, viver num estilo de vida marcado pela autocomiseração, é também uma expressão de orgulho. Porque a essência do orgulho é a centralização do eu. O arrogante olha tão somente para si e diz: eu sou o máximo. Orgulho. E aquele que vive em autocomiseração também olha tão somente para si e diz: eu sou um pária, eu sou um verme. Dois extremos que demonstram orgulho. Mas Deus nos lembra que, de fato, somos pequeninos, temerosos, inconstantes e por vezes incrédulos. Mas Ele, o soberano, o autossuficiente, por graça e misericórdia, nos usa para que a glória seja tão somente dele.
Meu amado, talvez você esteja sendo consumido pela ansiedade. Mas a história de Gideão nos lembra que ter medo não faz Deus ir embora. Gideão por diversas vezes demonstra o seu medo, mas Deus insiste: eu estou contigo, Gideão. Eu estou contigo. Eu estou contigo. O nosso medo não faz Deus nos abandonar. Porque Ele não diz: prova que você merece. Chame a minha atenção com seus dotes e suas qualidades, para que eu haja em seu favor. Não, Ele nos conhece e sabe que nós somos pó. Por mais que nos autoafirmemos na internet, em nossas conversas, ao expor as nossas vitórias, nós somos falhos, pequenos, carentes, e temos que admitir para nós mesmos e para o mundo que não podemos superar todas as coisas. E aí temos que volver os nossos olhos a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, aumente a minha fé, faça-me reconhecer que o Senhor é comigo e que eu me agarre a esta verdade. Meus amados, uma das lições que deve ficar em nossa mente, a partir deste texto, é que não há heróis. Não há heróis. Não espere grandes coisas de você. Não espere uma coragem impecável, uma fé inabalável. Você e eu somos fracos, dependentes da graça de Deus, dependentes da misericórdia de Cristo. Uma perspectiva cristocêntrica da realidade não nos fará preguiçosos. Eu não posso muita coisa mesmo, então não. Uma perspectiva cristocêntrica da realidade não nos fará preguiçosos, e muito menos sufocados pela necessidade de performance e perfeição. Sim, eu trabalho, sim, eu faço o que é possível, aquilo que faz parte das minhas responsabilidades, mas eu sei que sou insuficiente, eu careço da graça de Deus. Eu tenho um dom, sim, que recebi pela graça do Senhor, mas eu careço dele constantemente. Como diz o salmista, é o Senhor que adestra as minhas mãos para a batalha. Como diz o apóstolo Paulo, é o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que opera em nós, porque o poder de Deus opera em nossa fraqueza. Dia após dia, nós devemos lembrar que, a despeito das nossas qualidades e dons que Deus nos deu, é a graça do Senhor que nos basta. Nós também aprendemos que é o Senhor que luta por nós. Nós alcançamos vitórias, mas alcançamos vitórias porque nele somos mais que vencedores. E a principal vitória que nós poderíamos almejar já foi conquistada, que é a vitória sobre a morte. Cristo Jesus, de fato, o nosso herói, venceu o inimigo mais implacável da humanidade, a morte. E nós podemos declarar que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Logo, pare de olhar para si. Se submeta ao senhorio e cuidado de Cristo. E lembre-se, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
Só há um herói, Cristo Jesus. E a nossa insuficiência nos lembra disso. Nos lembra em quem nós, de fato, devemos confiar. Depositamos a nossa fé, a nossa confiança, não em nós mesmos, não nos outros, mas tão somente em Cristo Jesus. Nele somos mais que vencedores. A mensagem simples de Gideão, e não só de Gideão, mas de toda a Escritura, é que o Senhor usa o frágil para a sua glória. E isso é o suficiente para você iniciar com fé este ano. Lutas virão, meus irmãos. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu, o Senhor Jesus, venci o mundo. Bendito seja o nosso herói, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E nas nossas fragilidades, na nossa incredulidade, nas nossas falhas, nós vamos nos lembrar disso. Nós vamos nos esvaziar de nós mesmos e nos revestirmos de Cristo Jesus e descansar as nossas almas naquele que nos é suficiente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.